Olá, tá começando mais um Expressões. Eu sou Tainara Chemes e no programa de hoje nós vamos conversar sobre literatura infanto-juvenil com a Natália, que é atriz, professora e responsável pelo projeto Histórias Fora da Caixa, e também com a Nana e o Pablo, que são escritores e proprietário da editora Gato Leitor. Sejam muito bem-vindos ao Expressões. Obrigada. Eu queria começar perguntando para todos vocês qual é a melhor parte de trabalhar com crianças e como que é trabalhar com esse público. Crianças é um público exigente, que quando gosta, gosta. Quando não gosta, já demonstra. Então é um desafio sempre muito grande e uma responsabilidade muito grande, porque a gente sempre tem que oferecer o nosso melhor, né? E um trabalho e um produto de qualidade, porque a criança merece o melhor, né? Talvez seja... A minha parte assim, não é trabalhar com crianças. A palavra trabalhar, senão é brincar com as crianças, escutar as crianças também, oferecer coisas, mas para ter uma resposta delas e não é trabalhar, enfim, senão é conversar com as crianças. Eu acho que é isso. Também pensando, quando a gente se coloca como artista e vai trabalhar para esse público específico, é um privilégio e, ao mesmo tempo, uma grande responsabilidade, porque muitas vezes a gente é a primeira referência, no meu caso, que é o teatro, muitas vezes vai ser a primeira vez que a criança está tendo contato com aquela arte. Muitas vezes é a primeira vez que ela vai ler um livro destinado à infância. Então, é um trabalho que, além do teu olhar artístico, exige, sim, um olhar e uma atenção pedagógica, porque nós estamos lidando com pessoas em desenvolvimento, numa fase onde essas referências determinam muito. Então, é um privilégio que eles gostem do que a gente produz e também uma grande responsabilidade. Não dá para fazer qualquer coisa. Uhum. E como que vocês veem essa responsabilidade? Como vocês lidam com ela no dia a dia? Eu acho que com muita... Eu acredito no caminho do coração, né? Então, quando a gente trabalha com a nossa verdade, com a verdadeira essência, né? A gente já tem esse retorno da criança, desse público, né? Porque eles sabem que a gente não está aí inventando alguma coisa que a gente não quer, ou fingindo, não. A gente está fazendo esse trabalho, ou contando história, ou escrevendo, ou editando um livro, né? Com muita verdade, com uma essência verdadeira mesmo, né? Então, quando a gente faz alguma coisa que não tem a ver com a gente mesmo, a gente se dá mal, né? Então, eu acredito muito nesse caminho do coração mesmo, quando a gente faz de coração e faz também com fundamento também, com muita troca, com muita experiência também, que a gente vai... já estou na estrada há 30 anos, né? Então, se comparar de quando eu comecei até hoje, nossa, eu evoluí muito. A gente está sempre também aberto a aprender também com a criança e com a infância, né? Porque muita gente pergunta, tu faz livro para a criança, tu conta história para a criança? Aí a gente responde, não, a gente trabalha e mostra o nosso trabalho para a infância, na verdade, né? Infância é um estado de espírito, então não tem idade, né? Tem livro que criança de 5 anos curte, e de 30, e de 50, e de 10. Então, é uma coisa uma verdade que a gente também está aí trocando, né? Eu acho que daí a coisa funciona, né? Uhum. E a cada projeto vai sempre melhorando também. Uhum. Sempre construindo novas histórias. Né? Sim. Essa é a responsabilidade, está aberto, né? Para as crianças, essa questão do afeto, quando você produz para a criança, é muito importante. E para mim até vem antes do que qualquer conteúdo, porque quando a gente trabalha com sinceridade e afeto, a criança entende que a gente realmente está aqui de coração aberto para se comunicar, para trocar, para ouvir também, né? Porque tem uma falsa coisa aí na educação de que a criança tem que ouvir e reproduzir coisas. Na verdade, muito do trabalho com a criança, para mim, se dá na escuta dessa criança, dessa infância, porque são infâncias muito diferentes, né? A cada lugar que a gente chega com trabalho para as crianças,
você vai se deparar com infâncias diferentes de cada comunidade, de cada lugar, e aí você tem que saber ouvi-las de verdade. E acho que quando a criança se sente ouvida, ela também se sente pronta para... Tem que haver uma identificação, né? Então, elas têm que se sentir identificadas naquilo que estão lendo, ouvindo, presenciando. Então, a arte é só um veículo, né? Mas também tem que haver essa troca, essa escuta, por isso que também... E a partir daí, claro, cada processo é baseado nas experiências e às vezes nas inspirações que vêm deles, das crianças. E Natália, você trabalha com o projeto Histórias Fora da Caixa, onde você mistura literatura e teatro. Como que surgiu essa ideia de misturar essas duas coisas e como que você trabalha com isso? Então, a minha formação primeiro é como atriz e também professora de teatro. Então, a minha prática com as crianças vem desde o começo. Desde que eu começo a trabalhar com teatro, eu paralelamente sempre estou trabalhando com as crianças. E esse foi, na verdade, um pedido de uma livraria para que eu fosse contar histórias. E aí, diferente da Nana, que é musicista, eu sou atriz. Então, o que eu tinha para oferecer para além de ler o livro para a criança? E aí surgiu a ideia dessa personagem que tem uma caixa mágica, da onde saem os livros que uma fada deixou para ela. A caixa quem fez foi uma fada, então ela não sabe que histórias que vão sair daí. Vai depender da sorte, e aí o objetivo é ler essas histórias, então, para as crianças. Essa personagem é um veículo do mundo da imaginação para que essa história chegue até as crianças. É usar dessa história do personagem, dessa poética que o teatro traz, para engrandecer a literatura, né? Essa que é a proposta do projeto. Então, a gente cria uma história, cria um contexto ficcional para que esse livro apareça e seja compartilhado, né? Dentro dessa lógica do afeto e da escuta das crianças. Essa que é o princípio do projeto. Assim, ele é feito para trabalhar sempre com no máximo 50 crianças, porque elas precisam ver o livro, elas podem falar sobre o que elas ouviram. É um projeto que parte dessa ideia do afeto e da escuta dentro desse universo mágico e ficcional da criança. E Nani e Pablo, vocês já publicaram vários livros, né? Alguns deles até estão aqui no nosso cenário hoje. Quais são as histórias que vocês mais gostam de escrever e de onde surge a inspiração para escrevê-las? Que pergunta! Acho que as histórias estão aí. A gente vai sempre encontrando elas e elas não se encontram também. A Nana tem mais livros, a editora, na verdade, é de alguma maneira criada em função do contato que ela já tem com as crianças, a caminhada dela já estava mais traçada, né? E eu venho do mundo publicitário, sempre estava nos bastidores. Então eu ajudava a montar os livros, a escolher os ilustradores, todo um processo que também tem que ser bem cuidadoso da escolha também de quem vai ilustrar. A gente escreve texto, não ilustra, nós somos desenhistas. Então temos parceiros. Né? E esse trabalho eu fazia, né, primeiro, e agora estou me aventurando também. Né? E as histórias, acho que eu tenho 2 livros e eles foram inspirados também em coisas que me aconteceram com crianças, mas que no final o resultado talvez, sobretudo do livro Passeio, um livro que foi o meu primeiro, que já foi premiado e tal, ele não foi feito só para crianças, é um livro para... eu trouxe aqui até, eu tenho um exemplar dele, que é o Passeio. Ele é um livro que não foi feito para crianças, então a gente está falando muito nesse universo da criança e tal, mas ele é para... Por isso a gente fala literatura para a infância, que é a infância enquanto um estado de espírito, infância de 0 a 100 anos. Né? Não tem... 0 a 100. Então, é um pouquinho isso que também... hoje o nosso resultado, bom, está exposto aqui quase todo o nosso catálogo, tem mais 2 livros agora que vão ser lançados. E agora também tem livros de outros autores, né? Não é só livros da nossa autoria. Né? Então, completar. É isso aí. A gente, quando escreve também, quando se inspira, a gente não está pensando, vou fazer um livro para a criança, porque as pessoas ainda têm muito esse conceito, tem que ser colorido, tem que ser fácil, tem que ser isso, tem que ser aquilo.
Então, mas as crianças, nossa, elas às vezes leem, sacam um livro muito mais rápido que muito adulto, que não consegue mergulhar, né? E entender, às vezes, aquele livro num todo, assim. A gente tem várias experiências. Mas a inspiração também vem assim, né? É uma mosquinha que passou e, uau! Peguei, guardei, e é aqueles 5 minutos de inspiração, e como dizem, né? 95% de transpiração. Porque depois, para trabalhar esse livro, né? Fazer ele nascer, aí é todo um outro processo, né? E que para a gente está sendo muito prazeroso, né? A gente veio então nessa caminhada. O primeiro livro da editora foi O Monstro do Pé Molhado, que é um livro muito querido. Ele está lá. Ele também já saiu, já atravessou as fronteiras aqui brasileiras, né? Já está deixando suas pegadas, o monstro também na América Latina aí. E a partir daí a gente foi acreditando, né, Pablo? E a gente acredita muito na arte, na literatura, né? A Natália também parceira. A gente acredita no contador de história, nesse ofício tão lindo, né? Que, como a Natália falou, também ela usou o lado dela de atriz. Então, cada um usa o que tem de melhor, né? Que cada um ofício ancestral. É ancestral. Histórias, né? Ancestral, né? Uma referência que todos temos, né? Que de todos ouvir temos. histórias. Então, as vozes dos contadores estão, né? Na voz, no corpo, no ator, no músico, no escritor. E a gente está acreditando aí, está tentando produzir um material de qualidade, né? E com muita responsabilidade, né? Uhum. E uma coisa que me chama muito a atenção são realmente as ilustrações, né? Vocês têm livros com ilustrações belíssimas, né? Vocês pensam que isso contribui para a imaginação da criança que está lendo ou também para quem está contando a história para essa criança, né? No caso da Natália, por exemplo. Com certeza, Com certeza. né? A ilustração é um outro texto, né? Então, a ilustração não é mera descrição do que está escrito. Uhum. Então, isso que a gente está tentando também trazer, né, de qualidade no nosso trabalho também, né? Cada texto tem um perfil de ilustrador, então não é qualquer ilustrador que combina com, né? Então tem que ter muito feeling, né? Muita sensibilidade também. Isso também a gente vai aprendendo, né, Pablo? Isso a gente está sempre aprendendo, né? E tem que ter um cuidado, e a ilustração nossa, né? Ela casa, né? Hoje o livro álbum, né? O editor que recebe o texto e ele vai escolher os ilustradores, mas também pensando nisso, né, nesse ilustrador como autor. Uhum. Então ele também é um autor do livro. Ele vai colocar as imagens e vai acrescentar, vai ir além do texto do que está dentro. É uma narrativa também, né? A narrativa visual pode ser até contradizente com o que está sendo narrado. Negando o texto. Negando o texto, não é? Está sendo narrado na parte textual. E a escolha nossa realmente hoje é de ilustradores que já tem também uma caminhada, muitos livros produzidos, já tem um catálogo também, um trabalho de autores, por exemplo, o Alexandre, que ilustrou meu livro, já tem mais de 60 livros publicados. Então também estamos com essa preocupação, de não trabalhamos já iniciamos e no nosso começo foi também assim também com ilustradores iniciantes, tal, mas hoje estamos tentando melhorar e ir atrás de ilustradores que já nos conseguem entregar um produto melhor, né? Assim. Para a gente ir além, sempre, né? Isso. Uhum. Essa questão de que a ilustração é um outro texto é muito importante, porque se trata de leitura de imagem. E a gente é tão bombardeado hoje por tantas imagens de consumo o tempo todo, que a gente acaba esquecendo um pouco do quanto é importante quando você vai oferecer uma obra de arte para uma criança que não tem tanto filtro como a gente tem, de que esse texto visual seja de qualidade, porque ela está observando cada detalhe da ilustração. E ela, quando a gente lê a história, ela pergunta, ela pede para voltar, ela quer ver mais a figura, porque aquilo ainda está comunicando junto com esse texto, né? Então, essa preocupação que a Gato Leitor tem é
é muito válida, porque existe muito livro infantil ruim, com ilustração ruim. Né? A gente, quando vai escolher uma obra de arte para uma criança, precisa ter o filtro que a criança ainda não tem. E dar acesso para que ela tenha critério, né? Futuramente, porque a gente tem que oferecer uma diversidade também de histórias, de livros, para dar acesso para a arte, né? De modo geral, né? Tem que dar acesso à arte para o ser, né? Ter critério, hoje né? Poder escolher, né? A nossa editora hoje faz parte de um coletivo, que é o Coletivo Alice. São 14 editoras de 6 estados. De Santa Catarina, a Gato Editora é a única que participa. E aí temos essa biodiversidade. Né? Então, assim, a gente vê que cada editora tem seu perfil, né? Mas há algo que há uma afinidade, assim, tanto no texto, na imagem, assim, no geral há uma afinidade que foge um pouco desses estereótipos que a gente está acostumado muitas vezes a ver, né? Aquele famoso rosa para menina, azul para menino, né? Brilhos, imitando Disney. Isso, então assim, a gente está focando, indo por outro caminho. E, bom, para finalizar então, para vocês, qual é a importância de incentivar a leitura tão cedo, né, desde cedo? E quais benefícios vocês pensam que essa prática pode trazer para o futuro da criança? Olha, tem uma frase que eu lembrei do Ziraldo, que ele dizia: ler é mais importante que estudar. Quem lê, lê o mundo, né? Lê nas entrelinhas. Eu acho que é essa leitura também, né, que a gente precisa fomentar e trabalhar enquanto mediadores. Nós somos mediadores de leitura, né? Enquanto contadores, enquanto atores, escritores, a gente está sempre mediando isso, né, Natália e Pablo? E a gente precisa fazer essa mediação de forma que as pessoas aprendam a ler além, né, do texto, além da imagem, né? E aprendam, nossa, uma criança que lê entende o que é a metáfora. Isso, uma criança que lê lá fora, né? Da metáfora, né? Uma criança que lê entende que ela pode questionar, entende que ela pode perguntar, entende que uma coisa pode ser interpretada de várias maneiras pelas pessoas que têm olhares diferentes. Ela entende cidadania. Uma criança que lê vai ser um cidadão muito mais consciente, muito mais educado, muito mais perceptivo, afetuoso, compreensivo. Para a gente humanizar, né? E cada vez mais, né? Principalmente agora, né? Literatura e arte, teimosia e esperança. Mas também assim, que seja de forma prazerosa, né? Sem cobrança, sem ter que estar... sem ter que. Sem ter que. É uma brincadeira também. E a gente sente também a literatura, né? Tem uma relação muito forte com a pedagogia. A gente estava falando da coisa do pedagógico, mas a gente também está querendo fugir disso, né? Para não didatizar sempre todo o livro. Para a criança tem que ter uma mensagem, tem que ter um fundo pedagógico. Não tem que nada, né? A obra de arte educa por si só. O livro, a literatura é um objeto de arte também. Muito obrigada pela participação de vocês. Obrigada a você pelo convite. E o Expressões encerra por aqui. Não esquece de seguir a gente lá no Facebook da FURB TV e no canal do YouTube também. Até a próxima. Tchau!